Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertando a esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Olá a todos os nossos amados irmãos que estão sempre conosco, aqui na ONTV 24 Horas Brasil, a sua emissora de TV na internet. Este é o programa Cafezinho. E a pergunta que eu venho para trazer a reflexão com vocês é realmente se tem alguém hoje aqui que precisa perdoar alguma pessoa. Você foi vítima de alguma forma de traição, meu irmão? Minha irmã, há quanto tempo isto está te consumindo e tirando a tua paz? Como que funciona esse entendimento na sua vida? Como que você tem administrado tudo isso no seu dia a dia? Você tem se aconselhado com quem? Quais são as opiniões que pessoas têm dado para você no que se refere a isso? E qual tem sido a resposta que você encontrou nas Escrituras Sagradas de Deus acerca desse assunto? Como está a sua vida? Você está carregando a dor de uma traição? Isso vem lhe consumindo há exatamente quanto tempo da sua vida em relação a estas coisas? Você entende que precisa perdoar determinado fato ou fatos para poder quebrar estas algemas que vêm ligando você a essa situação, a essa circunstância que já vem se arrastando a longa data? Vamos ver o que diz a palavra, meus irmãos, no livro de Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22, para nós começarmos, perguntando a Jesus quantas vezes se deve perdoar a um irmão. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Parece que Pedro estava cansado já aqui, né? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Muito bem. No livro de Lucas, no capítulo 17, também nós temos referência no que tange esse assunto, sobre quantas vezes nós devemos perdoar a um irmão. E no verso 3 diz o seguinte: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe.
Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos do Senhor: aumente-nos a fé. E respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então vejam, meus irmãos, muitas vezes, claro que o que Jesus vem nos trazer aqui, no que se refere a este cálculo, né, é que na verdade o número 7 é um número considerado como um símbolo de perfeição. Então, que o perfeito seria que nós pudéssemos perdoar sempre, sem qualquer limite no que se refere a isso. Não exatamente a um cálculo referente a 70 vezes 7 cada vez que um irmão errar conosco. Não há um número, não serão 490 vezes exatamente que nós iremos perdoar e depois disso não perdoaremos mais. Não é exatamente isso. É num contexto de perdão que deve ser contínuo e ilimitado. Nós veremos as razões pelas quais devemos agir assim. E como já disse, o número 7 na cultura judaica simboliza a plenitude, a perfeição, que nós não devemos realmente, que a questão é muito mais nesse sentido, guardar em nós qualquer tipo de rancor em relação ao que nos fazem. E também nós observamos que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Imaginemos nós se no decorrer da nossa vida nós tivéssemos apenas 490 chances de chegar a Deus e pedir perdão pelos nossos erros, né? 70 vezes 7 fosse algo literal. Então você tem na sua vida 490 chances de ser perdoado dos seus erros. Não. Nós vamos aprendendo na palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em prática nas nossas vidas, e vamos aprendendo a errar cada vez menos diante das coisas deste mundo. Então, diante de uma traição, muitas vezes o cristão se pergunta, né? Porque se alguém não é cristão, normalmente age de uma forma retributiva, né? Age da mesma forma, da mesma moeda, mais ou menos nestes termos, né? Agora, para quem é cristão, há sempre essa preocupação no que se refere à forma que nós vamos reagir ou agir em relação à traição. Então, qual será a resposta de um cristão diante de uma circunstância como essa? Nós temos no livro de Mateus 26, 14, se não me engano. 26, 14.
14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse modo em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Que fala sobre a traição, não é mesmo? De Judas, que nunca se arrependeu, apenas teve remorso, culpa, né? Mas nunca chegou a se arrepender e pedir perdão a Deus pelo que havia feito. Então, nós observamos como que Jesus age frente ao que acontece, né? Dos exemplos mais conhecidos na nossa história, quando ele entrega a vida do Cristo por 30 moedas de prata, né? O próprio Cristo sabia que seria entregue, mas qual é a postura do cristão? O que ele fez? Como funciona, meus irmãos? Jesus se vingou, Jesus revidou, Jesus rejeitou o traidor. Pelo contrário, quando Judas chega até o local em que entregaria o Messias aos seus algozes, ainda o Cristo o chamou de amigo. Faz aqui, meu amigo. Então, mesmo diante de uma traição, Jesus manteve o caráter de amor, misericórdia. Isso nos fala muito, nos reflete, nos traz aos nossos corações o caráter de Cristo, que é refletido nesse momento. E isso nos dá um exemplo muito importante. Se nós buscamos sermos imitadores de Cristo, sermos cristãos nas nossas vidas, nós precisamos ir em busca de apresentar e ser semelhantes, imitadores ao caráter de Cristo, e não refletir necessariamente a nossa dor. Aquilo que humanamente nós nos vemos, na grande maioria das ocasiões, propensos a reagir, prontos para agir, para atacar, para se vingar, para rejeitar. Não liberar perdão de jeito nenhum. Não é assim que funciona? Nós observamos, meus irmãos, que quando nós falamos do Messias, nós sempre observamos que o Cristo nunca deixou se corromper. Por mais que o mundo ao seu redor viesse atacá-lo, buscar destruí-lo, difamá-lo, tudo que nós conhecemos da história. Tudo. Mas isso nunca veio a transformar, a mudar a sua condição, a sua essência, o seu caráter. Quando estavam a feri-lo, o que Cristo diz na cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E sabiam o que estavam fazendo? Hoje em dia, quando nós vemos tantos exemplos absurdos na nossa sociedade,
para aqueles que têm um coração sincero e já têm um pouco mais de maturidade. Nós vemos na mídia, muitas vezes, tantos jovens, estou me sentindo uma anciã, então nós vemos tantos jovens agindo de uma forma, de outra. O que nós pensamos quando nós vemos todas estas coisas? Que realmente eles não sabem o que fazem. Não é mesmo? Muitas vezes a gente vê em pensamento que Deus proteja, que Deus dê livramento, porque hoje em dia não sabem o que estão fazendo. Agora você imagine nós, com a nossa visão rasteira acerca das coisas deste mundo, já pensamos assim. Imaginemos o Cristo, o Messias, diante de tudo que estava acontecendo, como era a forma que ele via, inclusive, os seus algozes, aqueles que estavam a destruí-lo. Não é mesmo? Outro exemplo, meus irmãos, muito conhecido, que nós temos de traição e perdão, em que há o fato da traição, e não é qualquer traição, e a forma como há o perdão. Resultado de tudo isso é a história de José, não é mesmo? Outro exemplo poderoso, que é vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele poderia, quando governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do Egito, ter feito o quê? Agido na carnalidade, ou como pensam muitas pessoas, e ter se vingado. Tem tantas pessoas que vivem por aí em busca de vingança por muito menos. Se acham nessa autoridade de vingança, enfim, por muito menos. Mas ele escolhe então perdoar e enxergar a mão de Deus, exatamente naquela situação em que Deus pode transformar um momento de traição, um momento muito ruim, muito triste, envolvendo pessoas, em um propósito maior. Que muitas vezes o que nos dói, nos machuca hoje, pode realmente ser uma porta aberta para algo extraordinário no futuro. Deus realmente transforma as nossas vidas. Basta que nós venhamos, muitas vezes, quando nós somos as vítimas, agir exatamente da forma como Deus espera de nós. Que nós não venhamos a agir por conta própria, segundo o nosso entendimento, a forma como nós pensamos que devemos fazer. Não. Nós devemos entregar toda e qualquer situação nas mãos de Deus e agir exatamente da forma como Deus pede que nós façamos, a um propósito, a uma razão muito maior envolvida em todas estas coisas. Então, evitar, não é mesmo? Não fazer, deixar de fazer, exatamente a questão da vingança. Quando nós deixamos de praticar a vingança ou agir, querer fazer justiça com as próprias mãos, nós damos lugar a algo muito interessante que as pessoas às vezes desconsideram, que é a ira de Deus.
Sabe aquilo que você sente quando você vê uma grande injustiça? Muitas vezes você está assistindo um programa jornalístico e você se depara com uma informação que deixa você angustiado profundamente, algo inacreditável, normalmente envolvendo crianças ou idosos. E você fica realmente irado, indignado, porque está envolvendo pessoas que não têm poder de reagir. Não têm condição, são frágeis e estão numa condição muito difícil de vulnerabilidade. Qual a sensação, qual a sua sensação, às vezes a sensação do povo, da sociedade, enfim, ou qual o agir da justiça, mas enfim, qual é o sentimento que invade o seu coração? De ira, de revolta, de indignação, só em ouvir, ou ver e imaginar o que está se sucedendo naquele caso. Quando nós somos atingidos pelo mal que veio nos fazer, e Deus está aqui olhando de cima, sabendo da intenção do nosso coração, a intenção da vítima e a intenção do algoz. É como se nós fôssemos aquela pessoa desprotegida, ou que muitas vezes até teria uma condição de reagir. Quanto mais condição você tem de reagir e você não reage, e você não faz a sua própria vingança ou a sua própria justiça em decorrência ao que lhe foi feito, maior é o peso da ira de Deus para que a justiça se estabeleça na sua vida. Então você entrega aquela situação de angústia, de tristeza, de ingratidão, de traição nas mãos do Senhor. Acalma o seu coração, não se vingue. Há passagens na Bíblia até que fala sobre isso. Se você age por conta própria, se você se vinga, se você faz alguma coisa, está feito. Eu prefiro, sinceramente, não me envolver nestas lutas, quando algo acontece dessa maneira comigo, e deixo Deus agir. Oro muito por aquelas pessoas que se levantam e colocam na condição de meus adversários, em relação a mim, e os entrego nas mãos de Deus. Senhor, haja segundo a sua justiça. Porque nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que se colocam na condição de nossos inimigos e adversários. E nós temos que entregar a vida destes nossos irmãos que estão sofrendo tanto ao ponto de querer ferir outras pessoas nas mãos de Deus, para que Deus haja na vida delas. E, de um modo geral, meus irmãos, nós erramos tanto já em diversas circunstâncias nas nossas vidas, que a orientação da palavra de Deus é que nós devemos perdoar os nossos irmãos para que nós tenhamos legitimidade, nós tenhamos paz em poder chegar diante do nosso Deus e nesta conversa dizer: Senhor, eu errei, peço perdão dos meus erros. Porque nós sabemos nos nossos corações que quando pessoas erraram conosco, a gente também perdoou de forma sincera. Além do mais, psicologicamente falando, emocionalmente falando, está retratado também nas Escrituras Sagradas, meus irmãos. Cada vez que você perdoa, você libera perdão em relação
a qualquer circunstância dessa natureza, quem fica livre e rompe estas amarras do passado é você. Você consegue seguir em frente. Então, a forma que nós reagimos, veja, a forma que nós reagimos revela o nosso caráter, em especial nos momentos de dor. Porque muitas pessoas às vezes justificam. Ah, mas eu agia dessa maneira porque eu estava furioso, ou porque eu estava sofrendo muito, ou por quê. Então veja que o caráter cristão, estou falando para corações que se identificam como cristãos, ele se mantém mesmo diante da dor. Assim como o de Cristo, como Cristo nos deixou de exemplo. Diante de tudo que estava passando, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando Judas chega, não é mesmo? O que ele traz aqui, meu amigo? E Jesus sabia de todas as coisas, poderia ter agido de tantas maneiras, meus irmãos. Não é mesmo? Inclusive quando o diabo, ele mesmo, tentou a Cristo oferecendo todos os reinos e riquezas do mundo para que o Cristo simplesmente o adorasse. Porque se nós pararmos para pensar, diferentemente do que nós andamos vendo por aí, quem pediu, quem ofereceu riqueza e todas as coisas do mundo, bastando que você venha se prostrar e me adorar. Você terá todas as riquezas, reinos e todas as coisas deste mundo. Não foi Deus. Foi o diabo. E hoje em dia, quando nós vemos certas mensagens sendo difundidas dentro das igrejas, que você terá todas as riquezas do mundo, reinos, enfim. Basta que você adore a Deus. Deus nunca disse isso. Quem disse isso foi o diabo. O diabo é que disse. Se você se prostrar e me adorar, eu lhe darei todas as riquezas e governos e reinados deste mundo. Vocês entendem o perigo da distorção de determinadas situações que vêm ocorrendo, influenciando pessoas que muitas vezes estão sofrendo nas suas vidas, quando caem na mão de irmãos que muitas vezes não têm o conhecimento da palavra, ou que estão mesmo a serviço do mal? Essa mensagem é do diabo, meu irmão, não é de Deus. Ok? Quem ofereceu todos os reinos, toda a riqueza do mundo, basta que você venha se prostrar e me adorar, não foi Deus, foi o diabo. Deus pediu no nosso coração a nossa redenção. Deus nos quer como filhos. Que nós venhamos a conhecer a palavra de Deus e praticá-la para o nosso bem, para a nossa própria segurança e livramentos extraordinários e um preparo espiritual gigantesco diante do que está por vir, que nós precisamos estarmos preparados profundamente, meus queridos. Profundamente. Então, liberar outras pessoas dessa dívida emocional com você é realmente algo muito importante e entregá-las nas mãos de Deus, não é mesmo? Porque nós também cometemos tantos erros
tantos erros no mundo e precisamos olhar diretamente, conversar com o Espírito Santo, nosso Senhor, conversar com Deus, e precisamos nos humilhar em busca de socorro diante das nossas próprias falhas. E a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não é a nossa ira que irá operar a justiça de Deus. Mas como fica, minha irmã, tudo que nós estamos sentindo no nosso coração é uma dor extraordinária, é uma ingratidão, uma injustiça, uma traição, são tantas coisas que estou sendo vítima neste mundo, não é mesmo? Muito bem, nós sabemos que Deus irá agir no momento certo, no momento certo, no seu tempo, em relação àquele que te feriu. Agora, no que se refere às tuas dores, às tuas feridas, isso você tem que entregar diretamente nas mãos de Deus, inclusive a sua ansiedade pela justiça. Lançai sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de todos nós, meu irmão. Aprender a respeitar o tempo de Deus que está trabalhando. Deus está observando, está provando determinadas circunstâncias no agir, na sua perfeição, misericórdia e justiça. Não se preocupe, que Deus é amor, Deus é perdão, graça, misericórdia, mas Deus também é justiça, e a melhor de todas, a verdadeira, com base na verdade absoluta daquele que sabe de todas as coisas. E confiar realmente que, conforme diz a palavra, o próprio Senhor diz em Romanos 12, 19, que a Ele pertence a justiça e Ele retribuirá, assim diz o Senhor. Não somos nós os justiceiros, não é mesmo? Que devemos sair por aí com uma lança, proferindo verdades em relação à vida das pessoas. Por quê? Porque todos nós, meus irmãos, que estamos abaixo do sol, que vem diante dos bons e dos maus, dos justos e dos injustos, todos nós, eu e você, nós temos, muitas vezes, né, tem gente que nunca, mas algumas pessoas têm verdades relativas acerca das coisas, buscam estar, né, preparadas, serem conhecedoras de verdades relativas no que se refere a circunstâncias ou pessoas. Então, a minha verdade em relação a um determinado fato ou pessoa é de um jeito. Já se nós sentarmos para prosear, para conversar acerca do mesmo assunto, você poderá ter uma visão diferente. A sua verdade será relativa ao que você viveu em relação a tudo isso. Já Deus, conhecedor de todas as coisas, que a tudo rege, ordena e observa, tem o conhecimento absoluto, visto de cima, em relação a todos nós, e somente Ele é detentor da verdade absoluta. E principalmente você que vem passando por questões relacionadas a dores emocionais e psicológicas, veja que quando você identifica todas estas coisas
e compreende o que Deus nos orienta através da sua palavra, sente o Espírito do Senhor na sua vida, você passa a evitar que sentimentos como mágoas, ou às vezes até o ressentimento, ressentir, ficar revivendo, ressentindo as mesmas emoções tóxicas e envenenando a sua alma. Então, você consegue seguir em frente entregando esse fardo da sua dor, do seu problema, da sua angústia, da sua mágoa nas mãos do Senhor, e assim você poderá ter passos mais leves e abre caminho para que Deus comece então a providenciar a cura no seu coração. Não estamos falando que isso seja um processo fácil, porque realmente nós vivemos momentos muito difíceis nas nossas vidas, mas pode ter certeza, meu irmão, que se você é uma pessoa boa, você não merece viver as consequências da amargura do que fizeram para você. Você precisa realmente se livrar de todas essas coisas, entregar nas mãos do Senhor para que haja uma solução definitiva na sua vida. Então, quem que você precisa perdoar intimamente no seu coração hoje, para que você possa se sentir liberto de todas essas coisas. E veja que isso é um mandamento de Deus, não é uma opção para você. Para aqueles que seguem a palavra do nosso Deus e buscam colocar em prática o Evangelho. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, se nós estamos em busca do perdão de Deus para os nossos erros, nos colocarmos diante da misericórdia do Senhor para todas essas coisas, também precisamos aprender a exercer a misericórdia, que não é um processo fácil. E veja algo que é uma das coisas que eu considero, principalmente para quem vive mais na carnalidade, da importância para sentimentos, para dores, essas coisas bem humanas, né? Quando as pessoas liberam perdão àqueles que lhe atingem, porque você permite ser muitas vezes atingido por determinadas coisas. Você permite que façam determinadas coisas com vocês. Você permite. Não estou generalizando, estou dando apenas pontuando que existem coisas nas nossas vidas em que pessoas permitem que façam isso com elas. Não exatamente tudo, ok? Então, veja que quando nós abandonamos essa questão, ou paramos para analisar que nós não nos sentimos atingidos pela postura do outro, porque a outra pessoa não tem esse poder sobre nós. Compreendem? Vamos de novo. Nós observamos que existem irmãos e irmãs que se sentem muitas vezes, como se diz, ofendidos, lesados emocionalmente. Não me veio um termo específico, mas nesse sentido. Porque levam para si as atitudes dos outros, puxam para si aquela situação. Então acabam se sentindo naquela condição, muitas vezes também, que talvez nem fosse para você, que nós chamamos de pessoas
tem muitos melindres, né? Pessoas mais melindrosas, delicadas no que se refere a isso, suscetíveis a esse tipo de emoção, de situação. Então, veja que quando a cura vem para os nossos corações, decorrências de todas estas coisas, nós acabamos rompendo com o ciclo do mal. Em tudo que o mal esteja envolvido, com o intuito de nos destruir, então eu falo na sua vida pessoal, no seu núcleo familiar, nas suas interações sociais, no seu trabalho, envolvendo estes tipos de circunstâncias. Quando você libera no seu coração esse perdão, que isso não te atinge mais, que você consegue seguir em frente e compreende que a justiça de Deus sobre a vida daquele que busca lhe fazer o mal será muito maior do que aquela que você possa sequer, talvez, imaginar fazer algo em relação a alguém para se sentir vingado, seja qual for o termo. Nós rompemos com o ciclo do mal, do ódio, da vingança, da destruição, porque vejam, meus irmãos, quantos exemplos nós temos visto aí na mídia, né? Um até bem recente, do que a vingança, o mal, o ódio é capaz de fazer dentro de uma família. Não é mesmo? O que é capaz de fazer dentro do seu trabalho, além de destruir você, que não consegue ter paz no ambiente, que muitas vezes é obrigado a estar, não é mesmo? O mal que pode causar o ódio, a vingança, toda a destruição envolvendo todas essas coisas. E é uma passagem que eu gosto muito em Romanos 12, 21, que diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Já passei por circunstâncias que vi que pessoas estavam, não é mesmo? De uma forma muito. Estavam arquitetando, se organizando para vir em relação à minha pessoa. E façam esse teste, é muito importante. Quando você age fazendo bem, com amor, o amor constrange o mal, anula, praticamente anula. É aquela situação que muitas vezes alguém vem falar com você com um tom inadequado e você passa a falar com essa pessoa num tom verdadeiramente genuíno. Não estou falando de pessoas que se utilizam de outros meios, né? De falsidade, de manipulação, enfim. Estou falando de posturas genuínas, de coração sincero, em que você escuta o outro, deixa com que o outro desabafe, coloque para fora todas as suas emoções e faça o teste dos 3 porquês. Depois que a pessoa desabafar o tempo que ela entender necessário, você calmamente observando todas essas coisas, mas de verdade, isso exige preparo, meu irmão. Não pode ser algo que não seja sincero. Depois que você deixa que a pessoa fale tudo que ela realmente está precisando dizer, você irá indagar exatamente por quê. Essa é a expressão. A pessoa justificou, falou 1 hora, 2, 3. Se você chega na pessoa com base no assunto que se refere e diz: mas por que isso está deixando você assim? Enfim, depende do contexto, né? E deixa a pessoa
falar mais. Ela está precisando nada mais, nada menos do que ser escutada. Ela não precisa da sua opinião. Muitas vezes ela nem quer a sua opinião. Ela quer ser ouvida. Então, depois que a pessoa esgotou todos os argumentos, você vai lá novamente. São 3 vezes o porquê. Mas por que, fulano? Exatamente sobre o assunto principal, você traz isso e isso está realmente deixando com que você se sinta assim. E deixa a pessoa falar por 3 vezes. Você verá que na terceira vez que esse irmão começa a falar com você, até o tom da voz muda. Até o tom da voz muda. Porque nós observamos que eu estou falando com você, nós podemos estar na distância de 2 metros. Eu estou falando exatamente nesse tom com você e você está me ouvindo perfeitamente. Essa é a distância dos nossos corações. Então você consegue me ouvir e compreender, até mesmo eu falando num tom mais baixo, num volume mais baixo. Agora, cada vez que o mal entra em um relacionamento, em uma discussão, estando na mesma distância, ou às vezes até mais perto, 1 metro, né? 50 centímetros discutindo com a pessoa, você observa a necessidade de se falar mais alto e de gritar. Exatamente o que nós vemos acontecer, ou já passamos por isso, porque na verdade, mesmo que nós estejamos próximos e todo mundo com perfeita audição, mas os nossos corações estão afastados. Ele não quer te ouvir. E tudo que você está falando, o outro coração também não quer ouvir. Ele não está mais ali, ele está longe. Que é como nós observamos muitas vezes entre os apaixonados, né? Que quando estão juntos, ficam falando muito bonitinho, né? Muito né? Baixinho, bonitinho, se compreende. Mas quando não estão, vivendo aquele momento que aproxima o coração, podem estar na mesma distância, o tom é alterado, porque na verdade não estão conseguindo escutar o outro com o coração, estão irados, estão contaminados pelo ódio, pela ira, e não importa o que se faça naquele momento para dissuadir isso, a não ser, como eu comentei, a técnica dos 3 porquês, com muita calma, não é mesmo? Conversando de forma genuína e sincera, sem utilizar isso, inclusive, para incomodar o outro, né? Mas sim abrir para o diálogo sincero em relação a todas estas coisas. E, meus irmãos, existe alguém que você precisa perdoar ainda no dia de hoje, porque você precisa se libertar das algemas que vêm te prendendo ao passado, a estas circunstâncias na sua vida. Vamos agradecer a Deus imensamente, meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, Senhor.
em nome do nosso Senhor, o Messias, o nosso único e suficiente mediador entre nós e o Senhor, meu Deus, em que nós somos gratos, Pai, por todo o ensinamento, a reflexão pela palavra de hoje, que com certeza poderá auxiliar corações aflitos, pessoas que estejam sofrendo processos de ansiedade, de dor, amargura, ressentimentos, vivem a ressentir, se colocam naquele mesmo ambiente, naquela mesma dimensão do que já viveram e ficam ressentindo aquelas emoções tão negativas e destruidoras nas suas vidas, meu Deus. Que os nossos irmãos possam compreender no dia de hoje, ou dar o primeiro passo em relação a tudo isso, que nós todos somos filhos de Deus, servimos a um Deus que nos acolhe, a um Deus que cuida e não nos quer ver sofrendo. Nos quer ver bem, em segurança e nos dá livramentos extraordinários. Que quer curar o seu coração de todas as dores, de todos os impactos que o mundo possa ter ido contra você. Deus realmente quer reconstruir, restaurar a sua história e a sua vida para algo muito melhor. É nisso que nós cremos, é nesse sentido que nós somos testemunha mesmo, testemunha de tudo que nós vivemos relacionado a todas estas coisas, já passamos por tanto, que hoje somos capazes de ter uma palavra, um auxílio, podemos estar nesse trabalho missionário, meu Deus, com a autoridade que o Senhor nos concede, com a legitimidade que o Senhor nos alcança, para ajudar cada vez mais um número maior de pessoas, de irmãos que estejam passando, carecendo de uma palavra de apoio e muitas vezes se veem sem saída. Meu Deus, que esta palavra chegue exatamente aos corações que mais precisarem desse refrigério para suas almas, das orientações das Escrituras Sagradas de Deus para a sua glória, meu Senhor, nas casas, nas famílias, nos ambientes familiares, de trabalho, no dia a dia de cada um de nós. Irmãos que muitas vezes vivem na solitude, não têm uma família propriamente para conviver no dia a dia, que possam ser acolhidos e se sintam amparados, possam compreender a grandiosidade do seu amor nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Como é bom nós podermos estar sempre juntos aqui, conectados na ONTV Brasil, 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV, na internet, meus irmãos. Estamos realmente muito felizes em podermos estar com esse trabalho missionário no ar, para a honra e para a glória do nosso Deus, que faz com que isso aconteça todo dia. É por isso que nós estamos aqui, enquanto Deus nos permitir. Ok, meus irmãos? Graça e paz a todos e até a próxima. Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração.
nova esperança que há em você. Nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê.